Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Nós recebemos uma solicitação que eu acredito seja um problema relativamente comum. Já foi muito mais comum no passado, mas ainda hoje ele subsiste. Uma pessoa se converteu, quer se batizar, frequenta a igreja, tudo mais. Porém, o pastor não quer batizar essa pessoa porque ela ainda não conseguiu abandonar o vício do fumo. Ela fuma, não consegue parar, já tentou várias vezes, usando vários métodos e tal, e não consegue parar de fumar. E ela quer se batizar, ué. E o pastor diz, não, fumante não pode, vai dar mau testemunho. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo foi liberto de tudo, porque o Filho libertou, que esse tipo de coisa não convém, estraga o templo do Espírito Santo. E outra, o que vão falar da igreja, né, quando souberem que os crentes lá fumam? Agora, por outro lado, no Novo Testamento, nós encontramos informações um pouquinho diferentes. Filipe, um diácono, encontrou um eunuco viajando, evangelizou o eunuco durante a viagem, o eunuco quis se batizar, o Filipe batizou na hora, sem saber nada da vida do eunuco, se ele ia dar bom testemunho ou não, se ele tinha um nome sujo na praça, se ele tinha algum vício, ele não sabia nada, só sabia que ele tinha se convertido e acabou, né? Batizou, o eunuco foi embora, o Filipe continuou lá trabalhando na igreja de Jerusalém. Então, muita gente acha que o batismo tem que ser dado para quem crê. Creu, batiza. Não foi o que Jesus mandou? Então, qual dos dois lados tem razão? A própria pessoa que nos escreveu não tem certeza se ele ou ela, não sei, pode ser batizado. Porque ele pergunta, o pastor está certo em não me batizar? Mostra que tem uma certa dúvida, né? E aí? Se dependesse de você, qual seria a resposta e por quê? Com que base nas Escrituras você diria a orientação que você daria? Vamos meditar juntos? Está no ar o Vejam Só. Olá, com muita alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus à Grade. Daqui a pouco a gente fala dela, vamos apresentar os nossos convidados. Hoje, mais uma vez conosco, o pastor Marcos Souza, ministro da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. Paz e graça, pastor, tudo bem com o senhor? Paz e graça, pastor, tudo bem, graças a Deus. E a Igreja ao Deus Eterno? A Igreja ao Deus Eterno continua na caminhada, na luta diária. Fica ali, na Vila Oliveira? Na rua... Não. Rua Alencar Araripe. Alencar Araripe. Isso, no número 120, no Sacomã. Pertinho do terminal Sacomã. Isso. Né? Você sai do terminal, pega a Alencar Araripe. Pega a Estrada das Lágrimas, né? É a Estrada das Lágrimas. Dela e já entra na Alencar. Já entra na Alencar, já sai quase de frente da igreja. Isso, né? Isso mesmo. Muito bom, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Eu que agradeço. Do outro lado, voltando ao programa, depois de um bom tempo, pastor André Bueno, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Perus. Paz e graça, pastor André. Graça e paz, prazer estar aqui mais uma vez, pastor Marcos. É uma alegria poder compartilhar nesse dia. Tudo bem? Graças a Deus, todos bem, Midian bem, os filhos bem. Graças a Deus. A cantora Midian nunca mais veio, né? Ela tá só porque o Vejam Só não tem mais música, ela não vem? Ela falou que vai vir, ela não canta não, mas ela falou que vai vir. Então tá bom. Ela vai estar aqui. A gente precisa de debatedoras mulheres, né? A voz delas é muito importante, né? Pois é. Como sempre. Pastor, onde é que fica a sua igreja? Minha igreja fica no bairro de Perus, eu congrego na sede, fica na rua João Batista Fanton, número 505, é bem próximo da estação de trem de Perus. Para uma referência, para quem não sabe, Perus é um bairro ainda da capital de São Paulo, é o último bairro antes do início do interior. Qual que é o município vizinho? Caieiras. Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e depois segue-se ali no interior. Muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui. A gente vai agora assistir a matéria que apresenta o tema meio espinhudo de hoje. Vejam só.
quais são as condições para uma pessoa ser batizada? Existe uma regra? Cada igreja pode criar ou fazer a sua? A Bíblia coloca limites, condições, orientações para um batismo acontecer? Essas perguntas são importantes para a nossa situação de hoje. Vamos fazer um exercício de reflexão. Primeiro, vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa tem o desejo de se batizar, mas o pastor não deixa. Isso porque essa pessoa ainda fuma e não consegue parar. Esse pastor tomou uma decisão acertada em proibir? Vamos examinar algumas questões sobre o assunto. Jesus e os apóstolos, ao falarem sobre a nova aliança, instruíram seus ouvintes sobre vários pré-requisitos que devem sim serem observados antes do batismo. Antes de subir aos céus, Jesus disse aos apóstolos: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado." Para ser batizada, a pessoa tem de ouvir a pregação do evangelho. Além de ouvir, ela precisa também crer nas boas novas. Isso é necessário, pois muitos ouvem, mas nem todos aceitam o testemunho dos apóstolos. Obviamente, a pessoa que crê em Jesus como Cristo e Senhor, abertamente confessará a sua fé. No dia de Pentecostes, Pedro falou também sobre o arrependimento, uma decisão verdadeira de mudar a nossa direção na vida. A decisão de mudar, esse chamado arrependimento, terá também um efeito na prática. Dito isso, a fórmula então pode ser descrita da seguinte maneira: ouvir, crer, arrepender-se e então ser batizado. Será que essa pessoa que estamos hoje aqui no Vejam Só, estudando a situação, não cumpriu esses requisitos? Ela não pode ser batizada? O vício é um problema? Qualquer vício? Ou apenas o cigarro? Para o batismo não pode ter nenhum pecado? Como isso realmente funciona na prática? São muitas, mas muitas perguntas mesmo sobre o assunto. Fique ligado e prepare-se, pois o debate de hoje vai pegar fogo e está apenas começando. Pastor André Bueno, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Perus. Eu queria saber do senhor. O senhor, não sei se ainda está à frente, mas o senhor dirigiu durante muitos anos toda a juventude da Igreja Assembleia de Deus, não foi? Isso, nós continuamos. Continua. Na frente já são 10 anos. Pois é. A moçada começa a se envolver com vícios logo cedo, né? Sim. Quem fuma geralmente começa a fumar cedo. É difícil um adulto já na idade da razão partir... Bom, mas enfim. Tem de tudo, né? Pois é. Essa é a verdade. Com certeza o irmão já se deparou com episódios semelhantes a esse que nos enviaram, né? Só está faltando as aspas aí no GC, né? Porque é uma frase de alguém: quero me batizar, mas meu pastor não deixa, porque eu fumo e não consigo parar. O pastor está certo? O que o senhor diz? Sim, a minha palavra é que o pastor está certo, nós concordamos com o pastor. Voltando um pouquinho sobre o histórico, né? Enquanto a juventude, nós não identificamos tanto essa dificuldade do parar de fumar na juventude. Os casos maiores que nós tivemos são casos já de pessoas até na terceira idade que tinham mais dificuldade de parar. E nós temos essa mesma visão desse pastor, o ministério tem essa visão de que ele deve primeiro deixar o cigarro, deixar o vício. Tem que haver, sim, um processo de libertação das inúmeras formas que isso pode acontecer, para que depois ele venha estar nas águas batismais e cumprir esse desejo do coração dele. Mas são etapas que são necessárias serem cumpridas, e é necessário que se passe por essa etapa também.
Se fumar, não batiza. Não batiza. Até porque a água vai apagar o cigarro. Aí poderia batizar, apagar, mas não acontece. A gente vai comentar depois experiências. A gente conhece pessoas que fumando se batizaram e nunca alcançaram libertação. Existe isso também. As pessoas, os nossos amigos ouvintes vão se identificar com histórias assim. E aqueles que alcançaram a libertação, que tiveram a vida transformada, que foi a maioria esmagadora, vai entender isso. Tá bom. Opa, tem uma mosquinha aqui atrapalhando a vida. Pastor Marcos Souza, ministro da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. E o senhor, acha que o pastor está certo? Eu respeito, né, a posição do pastor e, claro que diria para um membro, se ele está numa igreja que entende assim, ele deve obedecer aos princípios da igreja. Né? Mas a minha posição é contrária por motivos que eu vejo na Bíblia mesmo. Né? Porque, assim, nós olhamos muito os vícios externos, as coisas que as pessoas praticam e que são visíveis. E existem muitos vícios internos, coisas não visíveis, e que a pessoa vai, desce as águas e permanece com esses vícios. Então fica vago isso, né? A pessoa não fuma, não bebe, então pode se batizar. Mas, de repente, a pessoa tem problemas com pornografia, de repente, a pessoa tem problemas com prostituição, de repente... São inúmeras as situações. Né? E quando a gente vai para a Bíblia, nós vemos que no primeiro discurso, por exemplo, de Pedro, quase 3.000 almas se batizam. E é claro que dentre essas 3.000 almas existiam pessoas que tinham vícios. Né? É impossível dizer, não, essas pessoas não tinham nenhum tipo de vício. Pelo contrário, e todas elas tinham pecados, e pecados, né, uns visíveis, outros secretos, mas todos tinham. E a palavra de ordem foi arrependam-se. Houve arrependimento e naquele mesmo dia quase 3.000 almas foram batizadas. Né? A minha forma de ver é assim, se uma pessoa vem à minha igreja, se converte, aceita a Cristo como Senhor e Salvador, e ela tem problemas com vícios, é claro que eu não vou, né, vamos dizer, aliviar isso para a pessoa. Né? Eu vou conversar, ela vai ser ministrada, ela precisa deixar os vícios, porque uma das coisas é que isso destrói a saúde da pessoa. Né? E a igreja não tem o costume de termos pessoas nessas condições congregando conosco. Mas isso jamais, na minha visão, impediria essa pessoa de ser batizada. Né? Eu já batizei pessoas nessa situação e são pessoas libertas hoje. Porque, na verdade, o arrependimento é para a salvação. Né? E a libertação, ela ocorre num processo em que a pessoa vai conhecendo a palavra. O próprio Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, na medida em que a pessoa está sendo ministrada, na medida que a pessoa está ali, né, recebendo o nosso apoio, o nosso acolhimento, ela está sendo trabalhada pelo Espírito Santo e certamente vai chegar esse momento dela ser liberta. Muito bom. E você aí de casa, quem é que responde? Eu tenho 2 pastores, ambos de igrejas avivadas, pentecostalizadas, né, e que têm posição bem diferente uma da outra. Agora é você que vai responder. No facebook.com/programa, vejam só, tem a nossa pesquisa. Vamos lá. Um pastor pode proibir uma pessoa se batizar? Obviamente, com esse aspecto, né? Tem um vício e tal. Sim ou não? Né? A decisão cabe a quem? Ao batizado, ao batizando, né? Ou ao pastor, tá? Vamos ver no fim do programa qual seria a resposta provisória, né? Porque a enquete continua funcionando até a exibição do programa. Vamos lá, anota o telefone da Agrade. Você tem 2 pastores aqui com opiniões diferentes e pode ficar pensando, puxa vida, mas o que a Bíblia diz sobre isso? Né? Então tá, vamos estudar a Bíblia juntos. 0 operadora 11 3115 0819 3115-0819 em São Paulo. Então não esqueça do 0 operadora 11 e se informe. Lógico, você vai ligar no horário comercial amanhã. Por sinal, eu estarei lá ministrando o curso de Romanos. 0 operadora 11 3115 0819. Liga no horário comercial, diz onde você mora, para que a moça que te atender possa informar qual é a unidade da grade mais próxima da sua casa, onde você vai poder estudar a Bíblia. E talvez outros cursos também, depende de onde você morar, tá bom?
Voltando com o programa Vejam Só, no momento mais bacana, porque você participa dele. Aliás, manda sua foto, manda seu vídeo. Queria muito ouvir sua voz, sua crítica, sua sugestão, sua indicação, enfim. Manda um vídeo para nós que você concorre a um presente muito especial. Nós vamos sortear por ocasião do Natal o kit do Shopping do Povo, começando com o livro autografado e com dedicatória do autor Carlos Augusto Vailate, doutor Vailate, escrevendo sobre o livro de Jonas, livro da Bíblia. E esse trabalho que ele fez prova que o livro de Jonas é histórico. Ou melhor, o caso de Jonas é histórico. Jonas existiu e foi, de fato, engolido por um peixe e sobreviveu. Isso não é lenda, nem mito, nem fantasia, e nem parábola, nem alegoria. É história. E ele não foi o único. O pastor Vailate mostra no livro que há outros episódios documentados de pessoas que viveram essa experiência. Então você que é cético ou conhece alguém cético, vai poder se armar contra esse tipo de coisa. Fora os outros presentes do Shopping do Povo. Como é que faz para ganhar? Manda seu vídeo ou a sua foto para o facebook.com/programa Vejam Só. Vamos lá. A primeira foto de hoje vem do Rio Grande do Sul, em Campo Novo. Nós temos o Emerson Aguiar. Ô Emerson, que legal que você nos assiste aí em Campo Novo. Muito obrigado pela sua audiência. Prazer te conhecer. Deus te abençoe. Come um espeto corrido aí por mim. Em Curitiba, Paraná, né, a cidade que tem sido centro moral do Brasil, a Jéssica Mendonça assiste ao programa lá. Que alegria conhecer você, Jéssica. Deus te abençoe todo o povo curitibano. Em São Paulo, nós temos a Eleni Santiago assistindo ao Vejam Só, e quem fotografou a Eleni foi o Luiz Carlos. Então, um ósculo santo, tanto para o Luiz Carlos quanto para a Eleni, né? Deus abençoe vocês. E aqui em São Paulo também, a Vera Lúcia Campos, né, assiste ao programa. Tanto a Vera Lúcia quanto a Eleni e o Luiz Carlos, todos eles são de São Paulo, recebem o convite para virem assistir a gravação ao vivo aqui no estúdio. É só combinar pelo Facebook, agora você combina com a Débora, tá bom? O Rafael era muito feio e aí o computador não funcionava na mão dele, então aí puseram a Débora, que é toda bonita, jeitosa, e aí agora você pode combinar com a Débora para vir assistir ao programa ao vivo. E no interior de São Paulo, lá em Avaré, a Cíntia Azevedo. Olha que moça bonita, falando em beleza, hein? Cíntia, Deus te abençoe, a sua cidade é maravilhosa, né? Aquela represa dá todo um charme, enfim. Deus abençoe vocês aí de Avaré, ósculo santo. Daqui a pouquinho a gente vai ver o vídeo do William, ele mora lá em Rondonópolis, mas no Rio Grande do Norte. Puxa vida, Rondonópolis eu conhecia no Mato Grosso do Sul. Não, Mato Grosso. Rondonópolis, Mato Grosso. Então tem outro Rondonópolis no Rio Grande do Norte. Maravilha. O William vai falar daqui a pouquinho com a gente. Só que quem fala agora é o pastor André Bueno. Ô pastor, muita maldade não batizar o crente só porque ele tem um viciozinho lá. Não, é importante as palavras do pastor, que corroborou com a visão e falou da Bíblia nos seus inúmeros aspectos do que acontecia naquele momento. Mas nós não podemos olhar para o texto sem entender o panorama de tudo que estava acontecendo ali. Naquele momento a igreja estava sendo fundada, a igreja estava iniciando. Quando Pedro passava a fazer aquele discurso, provavelmente não teria como fazer o discurso novamente para o mesmo público. Era um outro movimento que estava acontecendo, como se fosse realmente, nos dias de hoje, para o ouvinte entender, uma cruzada. Era algo novo que estava sendo implementado. Com o passar do tempo, existe o que é natural, um desenvolvimento da igreja, e esse desenvolvimento da igreja faz com que a igreja, ela como um todo, ela comece a criar regras para que os trabalhos fiquem melhores. E hoje nós temos a condição de ter um discipulado para o candidato que vai se batizar. Hoje nós temos condição de ensinar ele o que o batismo significa. No discurso do arrependimento, que é o discurso magnífico de Pedro, e ele fala de uma forma maravilhosa e que gerou arrependimento, será que as pessoas sabiam o real significado
de tudo o que estava acontecendo? Provavelmente não. Hoje é uma instrução, é um cuidado maior. E por conta desse cuidado maior, é que essas regras que a igreja criou, a igreja que é santa, a igreja que é imaculada, a igreja do Senhor, essas regras existem para fortificar a igreja. É evidente que quando eu não me enquadro em uma dessas regras, eu tenho a impressão, Heber, que está todo mundo contra mim. Né? E não é, a igreja abraça, a igreja cuida, a igreja ama. Alguns casos a gente acompanha por anos. Está sempre junto, nessa pessoa, ela não é excluída, ela faz parte do culto, ela está conosco, mas é necessário que haja, sim, uma libertação, e quando nós falamos dos vícios, de todos eles. O discipulado tem essa finalidade, de ter essa conversa, de trazer as pessoas para perto. O discipulado mínimo da nossa igreja, por exemplo, para o batismo, é de 3 meses. Então, a gente tem aí praticamente 15 aulas, que não é muito, mas já são 15 horas, pastor junto com o candidato, que traz uma aproximação muito grande, que tira as dúvidas para que a decisão possa ser tomada. Tá bom. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta para o pastor Marcos Souza. Pastor, na igreja ao Deus Eterno, né, há alguma coisa que impediria o convertido de se batizar? A única coisa que impediria uma pessoa no nosso ministério de se batizar seria não concordar com a nossa regra de fé, né? Com aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos. Que aí não teria como essa pessoa ser aceita no corpo. Né? De outra forma, se ela está vindo à igreja, está ouvindo a palavra, se arrependeu, né? Porque a gente, sem arrependimento não existe a salvação, né? Então ela pode ser batizada no mesmo mês, na mesma semana, né? Ela vai sim passar por uma aula, ela vai passar por um momento de ministração, o batismo todo será explicado, é explicado, as páginas das Escrituras são abertas no Velho, no Novo Testamento, tudo é bem declarado para que a pessoa possa descer as águas sabendo o que ela está fazendo, né? E não é isso que vai definir se ela vai ou não realmente, né, deixar de fumar ou deixar de beber ou qualquer outro pecado. Não é isso que vai acontecer. Nós vemos nas Escrituras também que é batizado o Simão, o mágico, ele é batizado, né? E ele não se converteu, ele apenas tomou um banho d'água, porque depois ele tentou comprar o poder do Espírito Santo dos apóstolos e foi amaldiçoado por isso. Devia ser brasileiro, né? Bom, provavelmente. Né? Então, o batismo não vai interferir na salvação, deixar a pessoa fumar ou beber, isso não vai interferir na salvação dela. A gente tem que lembrar também que homens, né, que foram considerados pais da igreja também, por exemplo, Charles Spurgeon fumava, né? Calvino, Lutero bebiam, né? Então, e aí, o que dizer desses homens, né? O que falar desse tempo, né? Esses ainda não tinham o devido conhecimento e desenvolvimento para entender, poxa, olha o quanto esses homens foram importantes para a nossa história, né? E, no entanto, eles fumavam. O Charles Spurgeon, uma vez, ele e o mordomo dele fizeram o mordomo fez um desafio com ele de ver quem conseguiria ficar mais tempo sem fumar. E ele fumava charuto e cachimbo. E o mordomo conseguiu ficar 1 semana sem fumar e o Charles conseguiu ficar 4 meses. Né? Mas depois voltou a fumar e continuou fumando. E eu não estou dizendo que, né, não estou fazendo apologia ao vício, porque misericórdia, nós sabemos a gravidade desses vícios, o que faz na saúde humana, né? Mas dizer que isso não vai interferir na salvação dessas pessoas. Pastor André Bueno, vamos lá. À luz do que o pastor Marcos Souza acabou de falar, e à luz do que o senhor disse, de que na igreja primitiva, a igreja estava começando, só que a igreja começou com os apóstolos, que não rejeitaram nenhum dos 3.000 batizados, inclusive o Ananias e Safira estavam lá. Correto. O próprio Simão, que não, o Simão é depois. Mas né? deu um testemunho terrível. Pois é, mas a questão é, será que nós hoje, com a igreja estruturadinha, sabemos mais que os apóstolos? E aí o Spurgeon não seria batizado na sua igreja? Calvino e Lutero não seriam membros da sua igreja? Vamos lá, né? E agora? O processo é outro, isso a gente tem que entender. Eu pegar erros históricos
que são também extremamente separados do conceito geral. Não posso me defender com isso. O que os apóstolos fizeram foi excelente naquele momento. Eles fizeram tudo o que podiam fazer naquela hora. O corpo era menor, o grupo era menor. Por isso, algumas necessidades não haviam. Vamos entender o seguinte. Quando foi solicitado que fosse levantado um grupo de diáconos para cuidar da mesa, para atender as viúvas, no meio desse grupo nós tínhamos o fantástico Estevão. Ele estava ali. Ele foi levantado para uma função administrativa. Fica claro isso. No momento seguinte, o povo interpelava ele e ele começou a se defender porque ele era cheio do Espírito Santo, tinha conteúdo. Mas ele não foi levantado para aquela função, ele assumiu a função posteriormente. Ele começou a pregar porque interpelaram ele. Certo. Tem coisas que aconteceram na igreja pela necessidade da igreja. Então, vamos falar que a igreja ela tem o seu upgrade, ela sofre a sua atualização de regras, de condutas, justamente para prevenir algumas coisas. O pastor falou que se a pessoa entender que uma semana ela está apta a se batizar, ela quer se batizar, nós não concordamos. É pouco tempo para ela entender. E se ela morrer nesse meio tempo, pastor? Então, se houve uma genuína conversão dela, o Espírito Santo atestou, ela e Deus. Eu não tenho condições de batizar sem que ela tenha um entendimento. Existe. Nós já batizamos pessoas que estavam à beira da morte, pessoas que estavam nos hospitais. Isso a gente faz, leva a piscina lá e batiza. Não há problema nenhum. Mas a pessoa tem que ter um entendimento do que está acontecendo. Tira ela da UTI, mergulha ela na piscina? Então, como você... Não, é respeito, é amor, é ela que quer se batizar. Existem pessoas, olha como é interessante esse momento, que ouviram a palavra a vida inteira falando para a igreja. E no último momento foram, mas nunca demonstraram a fé, nunca aceitaram a fé, falando, eu quero me batizar, professaram. No último momento da vida, depois de um estágio de enfermidade, tem alguns exemplos para dar, a pessoa fala, agora eu quero. Então isso acontece também. Mas se nós não tivermos essas regras e esses cuidados, isso na verdade é amor. Isso é cuidado, estar próximo da pessoa e ajudar. Não pense, Heber, que a gente fala não e dá as costas. Chora junto, abraça. A gente vive aquele momento de amor e de dor. Dói num pastor não batizar alguém numa condição dessa. Nós não falamos isso com tom de arrogância. É com dor, é com sofrimento. Daqui a pouco o senhor explica para nós como é que vocês pregam sobre o texto de Filipe e o eunuco. Vamos falar porque o Filipe fala assim, é lícito se crês de todo o coração, né? E mais, Atos 10, quando Pedro prega na casa de Cornélio, e gentios que ele nunca tinha visto na vida, não sabia nem se tinha pecado moral lá dentro, provavelmente havia, ele batiza e depois diz assim, como é que eu vou recusar a água a quem recebeu o Espírito Santo? O senhor vai ter que explicar isso para nós. E o senhor vai ter que explicar para nós também se essa postura que o irmão esposa com a liderança da sua igreja não expõe o corpo de Cristo a escândalos, né? Naquela igreja... É até estranho, porque o senhor é tido aqui como um dos mais radicais. Sim. Toda vez que a gente tem um tema que ninguém quer defender, a gente chama o senhor vem e defende. Aliás, com brilhantismo e Bíblia. É que da questão, pastor, é que aí, né, eu não estou fugindo daquela... justamente a Bíblia, né? O pastor colocou a questão do eunuco, né? E o eunuco ouviu que se ele cresce de todo o coração, ele poderia se batizar. E é esse o lema da nossa igreja. Se a pessoa crê de todo o coração, né? Se eu não deixo essa pessoa se batizar, eu estou impedindo essa pessoa de alcançar o reino de Deus. Essa pessoa, como o pastor falou, e se ela morre nesse período? Se a pessoa não se batiza, ela não pode cear. Se ela não pode cear, ela não faz parte do corpo. Por mais que eu a ame, ela não é parte do corpo. Se ela não é parte do corpo, ela está sim excluída. Mesmo que eu chore com ela, mesmo que ela está excluída, ela não faz parte do corpo. E essa pessoa pode em algum momento compreender que ela não é aceita, né? E então ela vai acabar voltando para o mundo e se acabar no vício, e talvez outros vícios virão. E essa pessoa morreu sem salvação. Então o que lidera a nossa igreja é o amor de Deus, é o amor incondicional, né? Essa pessoa por exemplo, tem um irmão na nossa igreja que está há anos conosco. Nós o batizamos, ele ainda fumou um período. Só que não é assim uma coisa deliberada, a pessoa fuma na frente dos outros irmãos, ele tem vergonha.
né? E nós ensinamos também. Então, existe todo um cuidado e a pessoa, né, ia sempre sendo ministrado, sempre conversando. Chegou um momento que fizemos uma campanha na igreja, não somos muito de campanha, mas fizemos uma campanha, e nessa campanha ele colocou diante de Deus aquele problema que ele tinha com o vício do cigarro, e na terceira semana da campanha ele foi liberto, está liberto até hoje, já faz 3 ou 4 anos, você entende? E se eu tivesse impedido essa pessoa de se batizar nesse período, né, essa pessoa talvez não estivesse conosco, essa pessoa talvez não tivesse salva, talvez tivesse morrido. Né? E quem seria o culpado? Quem seria o pastor? Quem fechou a porta? Eu não vejo o pastor com autoridade para proibir as pessoas de fazerem aquilo que elas querem fazer para Deus. Né? Se a pessoa se arrependeu, se ela realmente se arrependeu, porque cigarro não é uma coisa que se larga da noite para o dia. Para alguns, a fé é tanta que alcança. Eu me converti fumando, eu fumei 11 anos, eu me converti fumando. No segundo mês eu consegui ser liberto. Né? A igreja me batizaria no primeiro ou no segundo mês. Né? Fui ensinado, eu lutei para ser liberto, alcancei isso de Deus, uma libertação através da fé, né? Mas outras pessoas não conseguem. Outras pessoas precisam de métodos medicinais, outras pessoas precisam de auxílio, né, para alcançar. E esse período pode ser longo. Então essa pessoa vai ficar todo esse tempo, vamos dizer que ela está na igreja, como o pastor falou, há anos, sendo acompanhada há anos. Mas há anos ela não pode participar da ceia. Há anos ela não é membro da igreja, porque se ela não participa da ceia, ela não pode ser membro. A pessoa está sendo inserida no corpo de Cristo quando ela é batizada nas águas. Quando ela é batizada nas águas, o Espírito Santo a insere no corpo de Cristo. E se eu estou impedindo essa pessoa de descer as águas, ela não está sendo inserida no corpo de Cristo. Daqui a pouquinho o pastor André responde a todas essas questões. Agora a gente vai ouvir o recado do irmão William Victor. Ele mora em Rondonópolis, Rio Grande do Norte, segundo a minha ficha. Vamos lá. Boa noite a todos que assistem o Vejam Só. Gostaria de sugerir um tema falando sobre a ONU. Na opinião de vocês, a ONU é maligna, sim ou não? Pelo que a gente está vendo no sistema do mundo hoje. E achou que o sistema Illuminati tem a ver com a ONU? Então, eu não consegui entender o que ele pergunta, se é maligno ou não. A ONU. A ONU? A ONU, sistema... Organização das Nações Unidas. Uau! William, foi você que pensou nisso? Parabéns. Poxa, tá bom, tá legal. Já estão falando na minha orelha aqui que a ONU é dominada pelos Illuminati. Ai. Tá bom. Vamos lá. A gente vai pautar sim, William. Parabéns aí pela sua ideia. Um abraço ao povo de Rondonópolis, segundo a minha ficha, no Rio Grande do Norte, tá? A gente vai para o intervalo, volta já. Muito bom. Pastor André, o senhor tem um bocado de coisa para responder aqui, né? Vamos lá. Deixa eu primeiro fazer uma pergunta para o pastor. Faça. Pastor, o senhor fumava antes de ir para a igreja. Sim. O senhor se batizou antes ou depois de parar de fumar? Eu me batizaria durante. Não. O senhor se batizou antes ou depois? Deixa eu só explicar. Eu me batizaria durante. Eu não me batizei antes, a pedido da minha esposa, que ficou grávida naquele período, e ela queria se batizar ao meu lado. Então eu me batizei depois, assim que meu filho nasceu, depois a gente se batizou, mas Okay. Só por esse detalhe. Perfeito, já. Por quê? Vamos lá, né? O senhor colocou alguns pontos que são importantes. Nós não temos, eu não posso falar por aquilo que eu não vivi, eu vou falar pelo que eu vivi. São 12 anos dirigindo igreja, frequentemente. Eu acho que parei por 1 mês, ou no máximo 2 meses. E nós tivemos muitos casos de fumantes. Nós tivemos o caso que é o irmão Antônio, hoje ele é um presbítero da igreja. A mulher dele já vinha para a igreja e depois de um tempo ele começou a frequentar também. Até que ele aceitou Jesus, levantou a mão, foi na frente, chorou, passou por um processo de discipulado. E eu brincava com o irmão Antônio que o rosto dele era cinza. A nicotina era tão forte na vida dele que o rosto dele não era colorido, era cinza o rosto dele. E ele falou, eu quero me batizar. E nós fazemos, você tem que parar de fumar. A conversa inteira, como eu já falei para o senhor. No dia do batismo, que era realizado na nossa igreja a cada 3 meses, na semana ele chegou e falou assim, pastor, eu tenho certeza que se o senhor permitir que eu me batize, no dia seguinte eu vou parar de fumar, eu vou conseguir.
Falei, o senhor tem certeza? Tenho. Posso batizar? Falei, não. O pastor, o irmão Antônio ficou triste. Não diga. Você imagina que situação, né? Claro que não foi assim, eu estou ilustrando, mas foi um momento muito difícil. E a mulher dele balançou a cabeça como disse, o senhor está certo, mas foi muito dolorido aquele momento. Por um momento, e é verdade, a gente até pensou, será que o irmão Antônio vai ficar firme? E a gente conversou com ele, ficou próximo dele, e aquilo não trouxe para ele um decepcionar com a igreja, um parar de vir no culto, trouxe para ele uma força de vontade, uma fé. Ele começou a ir para as vigílias, começou a fazer aquilo que ele entendia que seria o caminho para ele buscar essa libertação. Na época era um homem com mais de 60 anos, talvez mais de 65 anos, que até que ele chegou no dia para mim e falou assim, olha para mim, vê se eu estou diferente. É óbvio que eu já imaginei o que fosse, falei, o senhor está limpo, né? Ele falou, pastor, eu consegui, agora eu estou pronto. Hoje ele é um presbítero da igreja, ele agradece a gente ter tido aquela atitude com ele, porque ele falou, eu acho que eu nunca teria parado, nunca teria assumido o ministério, então ele já sentia próximo, mas houve um processo de libertação. Nós não temos casos de ninguém que fica conosco anos sem que haja essa mudança. O Espírito Santo que convenceu essa pessoa, que fez com que ela tivesse uma mudança, aí o senhor usou uma palavra muito interessante, quando o senhor fala de conversão. A conversão é mudar o caminho, e são pessoas que mudam o caminho, se arrependem e deixam. E esses que deixam, a gente abraça, cuida, cada um tem o seu tempo, é verdade, a sua dificuldade, mas hoje estão lá, estão gozando de fé, de alegria, mas estão felizes. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Sim. Esse processo levou um tempo. 6 meses. Tá. Durante todo esse tempo, ele não pôde comungar. Sim, é verdade. Não se tornou membro da igreja. Correto. E isso é justo para um convertido? Então, veja, voltamos a dizer, a gente está falando do cigarro, né? Mas se é uma pessoa que está num outro nível de erro que não envolve só ele. Talvez a pessoa está se envolvendo com adultério, está se envolvendo. Aí ele vira e fala assim, que eu amo a minha primeira esposa, eu amo a segunda, eu amo todo mundo. Aquele homem tem um coração enorme, mas ele também ama Cristo. Então ele quer estar na igreja, ele quer viver os benefícios da igreja, que é um lugar maravilhoso para se estar, mas ele não quer ter uma mudança de vida. Eu não posso aceitar isso. Um lado moral, aí é complicado. Então, mas moralmente, Heber, nós temos hoje que entender duas coisas, né? Primeiro, hoje, quando a pessoa vem para a igreja, a gente brinca que lá é o hospital, não adianta. Então, dificilmente alguém vem bonitinho, vem todo mundo quebrado, com um casamento desfeito, uma série de coisas. Lá passamos a cuidar disso. E nesses cuidados, antes da pessoa estar apta a fazer algumas coisas, algumas feridas têm que ser saradas. E nisso passa pela ação direta nos vícios. E a gente não se limita à bebida e ao cigarro, não. A gente trabalha hoje, perguntas sobre pornografia são feitas a todos os candidatos. Qual que é o seu nível hoje de relacionamento com a pornografia? Porque sabe que existe algum nível, seja num grupo de WhatsApp, nós perguntamos isso para entender como está a pessoa, como está o coração da pessoa. Não, pastor, eu não olho, mas eu participo de um determinado grupo. Sai do grupo. Então, é feito isso, não por falta de amor, mas como um tratamento, para que não se transforme na vida da pessoa em algo recorrente. Então, é uma luta, Heber, mas a gente consegue, juntos a gente consegue. O senhor quer falar alguma coisa? Sim, gostaria. É complicado, pastor, porque, primeiro que o vício do cigarro nem é citado na Bíblia, né? É uma coisa que não está na Bíblia. E já nova, existia. Né? Não, já existia. São práticas que já existiam. Não existia como é hoje, né? Com tanta química, industrializado, mas sempre existiu, né? São coisas que todo tempo existiu na Terra. E não é citado pela Bíblia. Não está por exemplo, em Efésios, quando Paulo fala sobre a vida na carne, né? E uma outra coisa que o próprio Paulo também fala, que nós devemos nos despojar do nosso velho homem a cada dia, né? Se eu for esperar uma pessoa deixar isso, deixar aquilo outro, quando você deixar tudo isso, você está pronto para se batizar. Ele pode deixar as coisas que eu estou vendo, mas quem conhece o coração do homem? Só o Senhor Deus conhece. Então não somos nós que temos essa autoridade. Teve um pai da igreja que defendeu essa ideia. Hã? Teve um pai da igreja, não lembro o nome dele, mas ele defendia essa ideia. Ele falava que a gente devia se batizar quando tivesse as portas da morte. Você entende? Então, quer dizer, todo esse tempo,
Eu entendo assim. E hoje, eu vejo que o pastor é uma pessoa amável. Acredito que pelo pastor, ele falando, a gente vê que é uma pessoa amável, que a igreja, né, deve ser a cara dele, com certeza. Isso é maravilhoso, pastor. Mas não é uma realidade na maioria. Né? A igreja que proíbe o batismo, né? A igreja que proíbe o batismo porque a pessoa não está casada, porque a pessoa... que é uma outra coisa que nós não abordamos aqui, mas porque a pessoa não está casada, o cônjuge é cristão e a pessoa não é, então não pode se batizar, então não pode estar em comunhão com a igreja, não é aceito, né? Porque fuma, porque bebe. Nós vemos a igreja proibindo, e o que acontece com essas pessoas em muitas igrejas, porque eu tenho muitos membros que congregam comigo hoje, que são pessoas que vieram, algumas vieram de igrejas assim, que disse que elas eram desprezadas na igreja, que as pessoas viravam a cara, que as pessoas esnobavam. Por quê? Porque elas eram batizadas, a outra não, porque estava em pecado. Você entendeu? E a realidade do nosso mundo, da nossa igreja hoje, tem tanto pastor corrupto, tem tanto pastor enganador, tem tanto... e a gente está aí proibindo uma alma de se batizar porque ela está fumando. Você entendeu? Esses pastores que deveriam ter vergonha na cara e tá pregando o evangelho. Tem cara aí que está pregando o evangelho não sei quantos anos, quando vai descobrir, tem um caso com a irmãzinha da igreja e pregava santidade e descia o cajado no povo. Você entendeu? Então, eu acho que isso, não, pelo amor de Deus, pastor, mas vejo isso em você. A corrupção dele não pode me justificar isso. A igreja é santa. Então, se os corruptos estão em nosso meio, em todas as áreas da vida, esse camarada, ele se batizou e não se converteu. Então, mas o que dizer da palavra? A cada dia devemos nos despojar do velho homem. Ou seja, quando nós nos batizamos, nós não estamos sem pecados. Nós somos perdoados deles. Nós nos batizamos ainda com pecados. Mas nós estamos dispostos a uma nova vida. Sim, mas saímos não do com batismo, os mesmos vícios. Saímos do batismo para uma nova vida, porém ainda vamos enfrentar muitos dos mesmos problemas. Nós ainda vamos enfrentar muitas das mesmas tentações e vamos cair em algumas. Isso durante toda a nossa vida, e não há esse que seja pastor, que seja papa, que seja apóstolo, que não peca. Você entendeu? E quem somos nós, então, para proibir os outros? Eu ouviria Jesus dizendo para mim, filho, tira primeiro a trave que está no teu olho, depois você tira o cisco do olho do seu irmão. Porque nós fazemos coisas piores, como na liderança, né, num geral. E a gente proíbe o membro comum de alcançar mais de Deus. Vamos ver como que o povo lá da Crentolândia respondeu. Né? Vamos ver, vamos lá. Uma pessoa quer se batizar, mas ela ainda é viciada no cigarro, ela ainda fuma. E o pastor dela não quer autorizar esse batismo. Na sua opinião, esse pastor está correto na atitude dele? Está errado. Porque se for esperar não ter defeito, vício para se batizar, não vai se batizar. Porque a pessoa se batiza exatamente porque reconhece que precisa mudar. Ela vai sepultar a velha criatura e nascer a nova. Mas acredito que se todos que vêm, todos que aceitam, né, a Cristo como seu Salvador, é importante que a gente dê a oportunidade dele, ele vai aceitar Cristo como seu Salvador. E a gente acompanhar ele numa questão do tratamento. Necessariamente é necessário que ele estude a Bíblia e a gente também acompanhe ele nessa questão do tratamento dele. Eu aconselho a pessoa se firmar na fé que ela abraçou em Jesus Cristo. O resquício que ela trouxe de costumes do mundo ao longo da vida que ela adquiriu, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, mas aí há um processo da pessoa se distanciar disso que se passaram. Então, é um processo. Então, eu batizo. Não deve se batizar, se não tiver liberto. Porque vai batizar junto, né, o vício e a pessoa, aí vai ficar mais difícil de se libertar. Né? Então tem que estar liberto, preparado para descer as águas. Porque se ela partir no outro dia e não for batizada, não é verdade? Então após o batismo ela vai começar a ser liberta. O assunto é controverso, você viu só como as opiniões se dividem? O Hélio Júnior publicou o seguinte: sim, o batismo é um sinal público de arrependimento dos pecados. Se o pastor notar que tal pessoa vive deliberadamente no pecado, ele pode muito bem impedir de tal pessoa não ser batizada. A palavra diz que quem crer e após crer será batizado. Ora, quem vive deliberadamente no pecado ainda não creu. O crer aqui se refere ao crer para arrependimento e não para formalidades. Então, pastor, quem vive deliberadamente no pecado está errado. Então, pastor, mas uma pessoa que está deliberadamente no pecado, ela ainda não se arrependeu. Essa pessoa, com certeza, eu vou orientar, você não está pronto para isso. Você ainda não entregou verdadeiramente a sua vida a Cristo. Né? Seria só questão de formalidade, como disse aí. Você entendeu? Então, mas aí vamos fazer uma ressalva, Hélio. Viver deliberadamente no pecado significa
eu vivo no pecado porque eu quero. Sim. O viciado, ele quer se libertar. Então, ele não consegue. Aí eu volto a falar do cigarro, né? Nós olhamos o vício do cigarro como um pecado. Embora a Bíblia não paute o cigarro como pecado. Você entendeu? Então, essa pessoa, na verdade, ela tem uma dependência química e ela precisa ser liberta disso. E eu impedir ela de se batizar, isso pode prolongar o processo ou pode levá-la para fora da igreja, onde ela buscou ajuda, onde ela esperava ajuda. Você entendeu? Então, ela precisa, se ela se arrependeu dos pecados dela, ela quer viver uma nova vida. Como ele disse, né? Eu batizo, ele falou, né? Que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, agora tudo se faz novo. Mas é um processo, como ele diz, eu estou com ele, é um processo. Isso não acontece da noite para o dia. Eu me arrependi. Jesus faz essa né, ilustração com a ressurreição de Lázaro, né? Vem para fora e ele vem todo atado. Ele salva Lázaro, aquilo ali é a salvação, ele salva Lázaro da morte, do pecado, né? Ele está ilustrando isso ali. Ele vem todo cheio de faixas, de ataduras, e ele diz para os discípulos que representam a igreja, vão até ele agora e desliguem ele, tirem todas essa é o processo de santificação, é o processo de renovo na vida dessa pessoa, né? Mas ela já foi batizada, ela pode ser batizada. Agora, deliberadamente no pecado, se ela está na prostituição, se ela está fazendo coisas que realmente se caracterizam pecado. Não estou aqui aliviando para ninguém que fuma e dizer que você não está errado. Você está destruindo sua vida e você é o templo do Espírito Santo, né? Então, você está acabando com a sua saúde, você sabe disso. Quando eu fui para a igreja, eu já tentava parar de fumar há 5 anos. Porque a minha esposa nunca, jamais aceitou. Eu não fumava dentro da minha casa, né? Por causa do cheiro do cigarro. Eu sei que eu fedia cigarro quando eu trabalhava. E eu fiquei 5 anos tentando. Quando eu me converti, eu alcancei forças de Deus para poder ser liberto. Amém. Você entendeu? Rafael então, não Baluarte. é uma coisa antes da outra. Rafael diz assim, proíbe não. Ele pode se recusar a fazer se a pessoa não tem convicção nenhuma do que se trata o batismo e quer se batizar por batizar. O pastor tem responsabilidade sobre as ovelhas, na qual Deus colocou para o mesmo pastorear, e dará contas no final. Logo, batizar alguém sem um mínimo de conhecimento do que é o batismo e para que serve uma tremenda irresponsabilidade. Então, Rafael, deixa eu aproveitar a tua mensagem. Quando vocês publicarem comentários, não é só sobre a enquete, mas sobre o tema do programa. Nós não estamos falando aqui de quem não entende do batismo. Nós estamos falando de quem quer se batizar, mas tem um vício. Entende? Gente, leia o tema e responda a enquete. Você pode comentar sobre a enquete ou sobre o tema, tanto faz. Tá? Ricardo Andrade, o pastor não tem esse direito, ele pode orientar, mas não pode mandar na vontade das pessoas, até mesmo porque o pastor não tem poder para ler pensamentos nem sondar corações, a não ser que na própria doutrina da igreja existam regras e impedimentos ao batismo, que é o caso de vocês. Sim, né? Existe um regulamento interno na igreja onde é feito menção dessas situações. E aí, sim, para cada caso existe um tratamento diferente. Da mesma forma que o obreiro amigo do pastor recebeu libertação após o batismo numa campanha, nós geramos essas campanhas para que aquele novo convertido ele tenha libertação antes do batismo. Então, nós só posicionamos diferente as ações. Nós fazemos as ações antes, dentro do regulamento da igreja, daquilo que nós colocamos como, nós chamamos de GRI, consta isto, aí os pastores seguem essa. E quando existe um caso de uma exceção, de um duplo entendimento sobre uma coisa nova, leva-se para o conselho da igreja para que se explane, até para que possa se ouvir os presidentes, os pastores de campo, o melhor argumento para aquele momento, porque algumas coisas são novas, são do nosso momento, né? Então, o crente publicar uma fake é pecado, né? Ele compartilha uma notícia mentirosa. Se isso é pecado, se não é, como é que funciona isso? Então, existe dentro da igreja esse cuidado e, sim, faça um trabalho antes, né? Faz a campanha, faz aquilo que vai realmente trabalhar esse indivíduo. Eu podia fazer uma pergunta para ele? Claro. Pastor, como eu falo, né? Que se a pessoa congrega na igreja e ela tem esse regulamento, ela deve obedecer, porque se ela se opor, ela está sendo rebelde. Sim. E aí o pecado se agrava. Você entendeu? O que eu diria para uma pessoa assim é, se você não consegue, então você mude de igreja, busque uma igreja, uma outra igreja, peça a Deus uma direção. Mas a minha pergunta é, se tem na sua igreja uma pessoa que tem, vamos dizer, o caso do tema é o cigarro, né? Ela fuma,
Mas eu queria colocar uma pessoa não casada, porque, pelo que eu entendo, certamente vocês também não vão batizar uma pessoa que não é casada. Correto. Né? Então, se essa pessoa ela é uma mulher, vamos dizer, ela não é casada, o cônjuge não é crente, ela se converteu, ela não pode se batizar. E se ela ficar o resto da vida dela assim, e ela morrer sem o batismo, qual seria o destino da alma dela? Então, pastor, ela fez parte da igreja, ela cantou conosco, ela em todo o tempo foi fiel e esteve conosco na igreja. Nós temos conosco que o destino dela cabe ao Senhor. É o Senhor que sonda os pensamentos e os corações. Mas ela foi fiel a Deus. E ela foi vítima de uma situação que foi criada não por conta dela, mas é uma regra, para que não se torne também algo descontrolado e desgovernado. Num tempo em que hoje existe isso, e nós acreditamos, pastor, isso é muito importante, e temos diversas mulheres desta maneira, e nós oramos para que esses maridos se convertam, e os que não se convertam, eles aceitem o casamento. E temos o histórico de muitos homens que casaram, e a gente conseguiu regularizar essa situação. Sim, eu compreendo. Então mas a gente mantém essa posição. A pergunta é se ela não alcançar essa bênção. Ela está perdida? Não está perdida, ela vai para o céu. Não, mas, tá, então ela está salva. Está salva. Então por que ela não pode ser batizada? Então vamos lá, a fé dela, ela está salva porque ela crê. Então não há necessidade de batismo? Não há necessidade de batismo, nós pregamos o batismo, mas que existem regras. Estas regras para trazer para nós bons entendimentos. Infelizmente. Aliás... Agora que... Pois é. Mas a fala do pastor Marcos Souza suscita uma dúvida, e eu quero depois conversar com ele, se o irmão entende que para ser salvo há necessidade de descer as águas imperiosamente. Sim. Então a gente pode fazer um debate sobre isso. Oba. Né? O crente que não se batizou por alguma razão, foi impedido de se batizar, ele está perdido. Perdeu o céu? A gente pode fazer esse debate, tá? Se você quiser tirar dúvidas com o pastor André Bueno, da Assembleia de Deus Ministério Perus, ou com o pastor Marcos Souza, da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, é só escrever para eles pelo contato que está no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado da enquete? 72% disseram que não, 28% disseram que sim. 1.000 pessoas votaram até o presente momento e a gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.